Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, fechando mais uma semana, 142 dias das nossas eleições presidenciais. E não é que nós acertamos nossas previsões aqui em relação ao comportamento do presidente da República. Eu disse para vocês em vários encontros anteriores que ele iria mudar o tom, que ele iria se acovardar, que ele iria esquecer do Daniel Silveira, que ele não mais atacaria o Alexandre de Moraes e nem o ministro Fachin da forma como ele fazia, que ele iria ter um comportamento mais brando e que seu discurso iria ficar absolutamente esvaziado. É a bola de cristal que eu tenho? Não, basta a gente ver as pressões externas, o comportamento de muitos jornalistas aqui no nosso país, de muitos formadores de opinião, de comportamentos de membros das Forças Armadas, de declarações que eles estão dando em off para jornalistas também, de ver a economia do nosso país se desmilinguindo, vendo os preços do combustível indo para a estratosfera, o preço de alguns gêneros alimentícios, como o óleo de soja, chegando na lua também, que a gente poderia concluir exatamente nessa direção. O Bolsonaro ele não tem mais como se apegar apenas em algumas pautas. Ele vai ter que enfrentar o assunto concreto do dia a dia. É certo que ele ainda terá sempre uma pauta moral, que é uma pauta importante para uma grande parcela da sociedade brasileira. Não adianta a gente querer fazer com que essa discussão não aconteça. Discussão sobre família, sobre casamento, sobre reprodução, enfim, uma série de dogmas, que são dogmas no campo moral, eles sempre reaparecem em processos eleitorais, que são situações muito negativas, porque elas sempre escondem algumas questões no plano concreto da sociedade de uma maneira geral. Mas essa será uma forma que Bolsonaro irá se apegar. Uma outra será também no antilulismo e no antipetismo, que será sempre uma base que atrairá uma série de eleitores, e também se ancorará nos grandes veículos de comunicação, que fizeram uma cobertura absolutamente omissiva, protegeram o mandato de Bolsonaro para que ele não sofresse o impeachment, e não sofrendo o impeachment, eles garantiram a figura de Paulo Guedes. O remanescente maior de uma mentalidade que eu vou conversar com vocês, porque hoje é uma data muito importante e que deveria ser mais colocada para a sociedade de uma maneira geral, sobre a repercussão desse dia 13 de maio. Antes de mais nada, antes de entrarmos nos assuntos, eu gostaria de convidar você que está chegando agora a se inscrever no nosso portal. Seja bem-vindo. Dê um clique no cantinho, você estará conosco todos os dias, sempre entre 5h15 e 5h30 eu abro um chat para bater um papo ao vivo com vocês. Compartilhe os nossos outros vídeos se você gostar, dê o seu joinha e mande para cá os seus comentários, porque são sempre importantes, são sempre considerados. Gente, como eu estou no ambiente aqui aberto, pode passar uma pessoa ou outra aqui, passar um bichinho, enfim. Mas vamos seguir em frente, né? Eu queria convidar você, antes da gente entrar no comportamento esquizofrênico, no comportamento clinicamente absolutamente complexo do presidente da República, de chamar a atenção de você fazendo uma viagem através da história. Porque eu fiquei muito impressionado, porque no dia de hoje, eu andei dando uma pesquisada, nenhum veículo de comunicação está dando destaque a essa data. Gente, nós estamos no dia 13 de maio de 2022. Isso significa que há 134 anos atrás, faça uma viagem, imagine você e eu, pessoas que lutam todos os dias contra as injustiças, contra as iniquidades, você receber informação que estava sendo assinada agora a abolição da escravatura aqui no nosso país. Que todas as iniquidades que você via, todas as coisas que que causava uma grande indignação na sua alma, né? Imagine o que deve ter sido para aquelas pessoas, os nossos ancestrais que carregavam esse tipo de pensamento libertário, o que foi para aquelas pessoas ter a abolição da escravidão. Você saber que no dia seguinte você não veria mais as coisas que estavam te aterrorizando, que estavam, e mais do que isso, né, estavam causando aquelas situações absolutamente absurdas. Então, hoje eu estava pensando sobre essa questão, realmente é uma situação que, quando é colocada sobre essa perspectiva, ela nos emociona, né, quando você faz essa viagem. E também nos deixa alguns registros também, porque
aquelas forças, aquelas classes sociais, né, ou a classe social que detinha o poder econômico, o poder religioso, o poder político, o poder militar, eles deixaram seus herdeiros também. Eles lutaram até o último minuto para que não houvesse a abolição da escravatura aqui no nosso país. E nenhum grande senhor de engenho, nenhum grande senhor de terras ficou pobre de um dia para o outro. Não. Alguns entraram até com ações buscando indenização contra o governo de então por terem perdido a sua mão de obra escrava, que era legal, né? Eles compravam e vendiam seres humanos dentro da lei, não é? Porque a lei era produto, como é também no dia de hoje, aquilo que a gente chama no direito de fatificação da moral. O que é fatificação da moral? Você pegar a sua moral e transformar aquela moral num fato. E o fato é a lei, é o direito de uma maneira geral. Isso explica porque, embora tivéssemos aqui no Brasil uma grande maioria que eram pessoas subjugadas e fossem submetidas a uma lei feita por um pequeno grupo de pessoas. Qual é a realidade que mudou de lá para os dias de hoje? Bom, a gente teve um fato que foi essa abolição real, né? Abolição formal, mas nós não tivemos a abolição prática, no sentido de que nós temos até hoje no nosso país grandes desigualdades, grandes contingentes de brasileiros que estão ainda vivendo uma situação de muita exploração, ainda de uma forma legalizada, né? E nós temos ainda a permanência desse pensamento escravocrata aqui no nosso país. Porque essas elites que detinham esse poder, eles foram deixando também os seus legados, né? Que estão presentes não só em países como o nosso, mas em pensamento também de outras classes também em outros países. Porque eles não carregaram, depois de tanto tempo, nenhum tipo de humanidade. Vocês conseguem imaginar, por exemplo, que se Paulo Guedes pudesse voltar 150 anos atrás, 134 anos atrás, para ser exato, vocês acham que ele estaria falando o quê naquela época? Ele estaria defendendo essa libertação do povo ou ele estaria defendendo o direito de quem era o senhor de engenho, quem detinha ali a lei ao seu lado? A mesma coisa que a gente pode concluir em relação a essas pessoas que estão no governo hoje. Vocês acham? Eu fico muito impressionado como é que tem gente que acredita em Bolsonaro e acredita que ele veio para lutar contra o sistema. Ele é o filhote desse sistema. Ele é a pessoa que reproduz esse sistema. Ele é o garantidor, ele é o fantoche desse sistema. Ele garante todos os outros Paulos Guedes que estão escondidos por trás dele. Esse ministro das Minas e Energia, gente, o que é isso? Você vê as declarações dele, você pode jogar ele dos 150 anos atrás, ele está perfeitamente inserido ali nessa elite que eu estou me referindo a vocês. E elite no pior sentido, né? Porque elite deveria ser tratada como o supra-sumo de alguma área de conhecimento, mas aí nós temos uma elite do atraso, uma elite das coisas ruins aqui no nosso país. Então, quando você vê esse ministro, e aí você vai vendo como é que as coisas se encaixam, né? Qual é a qualificação do cidadão para ser ministro das Minas e Energia? Ele consegue identificar ali uma pedra, de uma brita, de um outro cascalho? Ele consegue saber alguma coisa sobre fio elétrico, sobre rede? Não, simplesmente ele foi jogado ali porque justamente ele se identifica com os piores pensamentos humanos que são colocados pelo governo Bolsonaro. Mas isso tudo está em vias de chegar ao fim. Não está dando mais para segurar, né, gente? O discurso, como eu digo a vocês, não engana nem mais as pessoas que estão mais próximas dele. Já não engana quem está de longe, quem está observando quem é a figura, o ser humano. Se é que a gente pode chamar assim, né? Mas, mais do que isso, as pessoas no cotidiano, por mais que elas estejam ainda sequestradas mentalmente por pautas, para discutir pautas morais, essas pessoas estão indo ao supermercado. Tem lugar que o óleo de soja está R$25. Eu conversei com vocês nos nossos encontros anteriores, né, que quando eu fechei lá o nosso bar, cervejaria, restaurante, quando a gente fez isso, eu simplesmente me projeto, às vezes, de algumas coisas que eu me livrei. Porque eu fazia compras em supermercados também e tinha que comprar em uma escala maior, né? Gente, ao ver o preço do óleo de soja, eu ia ter um troço.
ali ter que abastecer o funcionamento da coisa com óleo de soja, com café, enfim, como as donas de casa fazem, né? Então, essa situação ela é o principal cabo eleitoral contra a figura presidencial. E ele vai tentar ainda, cada vez mais, jogar os assuntos que estressam a sociedade no campo moral como uma ferramenta para engabelar o máximo de pessoas, mas não está dando, né? A gente pode chegar para os nossos amigos que a gente ainda tem, que são bolsonaristas, que acreditam no Bolsonaro, e falar assim: amigo, você está sendo enganado, você sabia disso? Você sabia que o Bolsonaro ele não está fazendo absolutamente nada por você? Ele está servindo a outro senhor? Ele está servindo, como serviram lá atrás outras figuras, as classes dominantes de então, contra a maior parte do povo brasileiro? Sabia que ele está usando algumas ferramentas para iludir você, para você ser assaltado no final da história? Você sabia que esse governo não tem ninguém interessado em melhorar a sua vida? Que eles estão interessados em melhorar a vida de quem já tem muito aqui no Brasil e fora do Brasil? Então, gente, o rei está ficando nu, cada vez mais o discurso está se esvaziando, cada vez mais ele fica sem apoio de algumas forças, cada vez mais ele vai ter que mudar o discurso e cada vez mais ele vai ter que ficar sendo exposto na sua ignorância, na sua má-fé e no seu medo de, no final da história, parar na cadeia, de prestar contas com a sociedade e de se ver às voltas com a polícia e com a justiça. É isso que vai acontecer. Isso depende muito dos novos abolicionistas. Então, gente, obrigado por vocês estarem aqui. Vamos continuar em frente. E assim como os nossos ancestrais abolicionistas, eles conseguiram vencer, a gente tem que continuar também a pegar esse bastão e seguir em frente, né? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau.